Boa tarde, bem-vindo à nossa casa, bem-vindo ao Jardim do Éden mais uma vez. Prazer muito grande momentos passar juntos. Você sabe que você mora dentro do meu coração e não paga aluguel. Fique à vontade, um prazer muito grande. Eu estive ausente durante uma temporada porque eu estou comprometido com a construção da igreja de 27º dia lá de Poço Comprido. Agora eu senti que eu tenho que intercalar entre a construção e o Jardim do Éden, porque aqui também é gratificante a minha presença. Um prazer muito grande contar com você nesse momento. Ele veio voando. Você precisa de ver. Fique até o fim para você entender o que você vai ouvir nesse instante. Entenda que o anjo veio voando. Eu gostaria... sim, muito bem. Devo dizer que o YouTube de quando em quando manda umas notificações para a gente. E eu recebi uma notificação de que há um grande número de pessoas que estão assistindo meus vídeos, mas ainda não estão inscritos no canal. Eu não quero dizer que não pode assistir sem estar inscrito. Fique à vontade. Só que quando você se inscreve no canal, há um benefício duplo. Para você, quando você se inscreve no canal, quando eu colocar o próximo vídeo, na próxima semana, você vai ser notificado. Você vai receber o anúncio de que o vídeo novo já chegou, para você assistir de primeira mão. E o segundo é o fato de que, quando você se inscreve, você me favorece a benefício do YouTube, porque ele considera que quanto mais pessoas inscritas, é sinal que o conteúdo é benéfico e merece ir a mais pessoas. Então, contribui com a gente. Aproveita para se inscrever se é que você não está inscrito ainda. Agora, eu quero dizer a você o seguinte, ele veio voando. Veja só, aguenta um pouquinho para você entender. Eu quero deixar uma palavra que está escrita no Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Vamos intercalar, são apenas 4 versos das Escrituras Sagradas que vai lhe dar uma compreensão muito grande para os dias em que nós estamos vivendo. Verifica o seguinte, e vi outro anjo voando pelo meio do céu. De primeira vista, vamos dar uma pausazinha bem rapidinho aqui. Se ele está falando que é um outro anjo que veio voando pelo meio do céu, isso significa que antes desse outro teve algum anjo voando também. Mas essa não é a nossa preocupação. A preocupação é que ele veio voando. Ele tinha necessidade de passar com urgência, com velocidade, com rapidez. Você viu como a ambulância passou voando? Ela estava levando uma pessoa que estava às portas da morte e precisava chegar ao hospital antes de entrar em óbito. E assim, o anjo também está voando para levar a bom tempo a palavra, a mensagem, para que a pessoa não vá a óbito espiritual antes que chegue ao hospital de Deus também. Então, voando pelo meio do céu, urgente, pelo meio do céu. E tinha voando pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno. Olha só, eu estive observando, ouvi uma palavra do pastor Samuel Ramos, e ele dizia o seguinte, que nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nesses 4 evangelhos, você vai ver a obra que Jesus faz na terra para a salvação do homem. O evangelho anunciando o que Jesus fez nessa terra para a nossa salvação. E no Apocalipse você vai encontrar o evangelho eterno, que é o evangelho do que Jesus está fazendo no céu para a salvação do homem. Tem sentido essa palavra, verifique. Agora, o evangelho eterno, a mensagem da salvação eterna, é o ênfase desse assunto. Agora, para ver que interessante a gente observa, para proclamar, quando anunciar com rapidez, com velocidade, veja só, aos que habitam na terra, pronto, já falou tudo, aos que habitam na terra, não seria o suficiente? Só essa palavra que já não dá para entender, que é para anunciar para todo mundo? Os que habitam na terra, todo mundo que habita na terra, então todo mundo ia ficar sabendo. Mas ele enfatiza mais ainda, e a toda nação. Ele dá os habitantes da terra, agora ele especifica as nações. Depois ele dá mais um ênfase. Ele diz, e a tribo, os que habitam na terra, nação, tribo. Ele dá mais agora uma ênfase, língua e povo, 5 vezes enfatizando a mesma coisa. Isso significa que a mensagem tem que chegar, como diz os antigos, a todo bichinho de orelha. Dá para você entender direitinho o que significa isso? Essa é a mensagem que tem que ir. Mas qual é? Mas ele falou que tem que proclamar a mensagem tem que ser urgente, tem que ser... Mas ele não disse que mensagem ainda. Tudo bem, eu concordo com você que ele não disse que a mensagem ainda. Mas ele deu um ênfase aqui, entendeu? Que tem que ser urgente, tem que ser a toda velocidade e a todo mundo. Agora nós vamos ver qual é a mensagem que ele está dizendo, tá certo? Por sinal, se você for dar uma olhadinha rapidinho no que diz em Eclesiastes capítulo 12, verso 13, o sábio Salomão, usado por Deus, ele diz as seguintes palavras. Ele diz, de tudo que tem ouvido, a suma ou seja, o resumo a síntese teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque esse é o dever de todo homem.
Olha, agora quando você vai observar, esse temer a Deus aqui, ele não está dando um sentido de ter medo. Ele está dando uma conotação, é como se fosse um sinônimo de respeitar, de reverenciar. Essa palavra, teme a Deus. Então, aqui ele vem mostrando que nós devemos reverenciar, devemos honrar, devemos respeitar. Agora, o pai sabe muito bem quando o filho está obedecendo por medo ou por interesse, ou quando é por amor. 3 condições diferentes. O pai sabe disso. E o Pai Eterno sabe também que tem muitas pessoas que obedecem por medo. Só obedece quando está na presença, mas depois quando vira as costas faz a presepada de novo. Então, não é por medo. Tá? Eu vou fazer porque se eu não fizer eu vou para o fogo de Malaquias. Não é assim não. Não é isso que Deus quer não, tá certo? Por interesse. Eu vou obedecer porque é para ir para o céu. Não, também não. É para você obedecer por amor, porque Ele é digno, porque Ele te ama, porque Ele quer o seu bem. Se você entender isso aí, já é o importante. Esse é o dever de todo homem. Todo homem. Então, não tem como escapar. Por isso que eu costumo dizer, como os antigos dizem, a todo bichinho de orelha. Agora, no verso 7, ele enfatiza o seguinte, dizendo com grande voz. Você está notando que não é às escondidas, não é para poucas pessoas. Todo mundo tem que ficar sabendo. Toda nação, tribo, língua, povo, todos que habitam sobre a terra. Todos têm que ficar sabendo. E você é convidado a fazer esse trabalho. Você é convidado a dizer isso para as pessoas. Dizendo com grande voz. Agora o que ele está dizendo? Temei a Deus e dai-lhe glória porque é vindo a hora do seu juízo. Lá o Eclesiastes diz, porque temei a Deus e guardai os seus mandamentos, que esse é o dever de todo homem. Aqui ele temei a Deus e dai-lhe glória porque é vindo a hora do seu juízo. Está notando como que é a história? Então, é bom levar em consideração, respeitar a Deus, tá certo? Porque é chegado a hora do juízo. Eu costumo, quando estou pregando nos transportes alternativos, nos ônibus, nas vans, sempre aproveitar as oportunidades e pregando eu sempre focalizo que a preocupação não é a igreja, a preocupação é a sua comunhão com Deus. A preocupação é minha responsabilidade em lhe animar, lhe fortalecer, lhe encorajar a se colocar nas mãos de Deus. Porque no credo católico diz assim, Cristo virá para julgar os vivos e os mortos. E muitas vezes a pessoa ali na hora da missa, ele até fala, aceita e concorda e repete, e depois quando vira as costas para sair da igreja, esquece tudo. E não bota em prática nada, não resolve o problema. Então nós temos que entender que Cristo virá para julgar os vivos e os mortos. Aqui, temei a Deus, dai-lhe glória, porque é vindo a hora do seu juízo. Está chegando a hora do juízo. E há passos longos. Então, e agora ele enfatiza, e devo dizer o seguinte, se você está preparado, se você quer, o juízo vem, se não quer, vem também. Se você gosta, ele vem, se você não gosta, ele vem também. Se você está preparado, ele vem, se ele não está preparado, ele vem também. Só que eu entendi uma coisa, que estar preparado é vantagem, estar preparado é melhor. Estar preparado é a oportunidade que Deus me concede, Ele já me advertiu antes, eu já estou sabendo disso tudo, então o que eu tenho que fazer? Aproveitar a oportunidade, eu não posso perder tempo. Se eu perder tempo, depois eu não vou ter justificativa, não vou ter como, o que eu vou dizer? Não tem como, tá certo? Então, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Verifique o seguinte, se você for observar, aqui ele está o Apocalipse capítulo 14, aqui no verso 7, ele está focalizando Deus, Criador dos céus, da terra e do mar, lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Está notando? E por sinal, no capítulo 2, ele diz que depois, no verso de 1 a 3, ele diz que depois de concluído toda a obra da criação, Deus descansou, abençoou e santificou o dia do sábado. E o que o inimigo quer? Ele quer omitir a criação, deixar uma evolução, porque se tem evolução, não tem criação. Se não tem criação, não tem criador. Se não tem criador, não tem Deus. Então, o que ele quer é fazer isso. Por isso que ele tenta tirar o sábado da mente das pessoas, porque ele apaga. E o que ele quer é exatamente isso. Agora, verifica o seguinte. Êxodo capítulo 20, verso de 8 a 11, quando eu falo sobre o quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para santificar? No verso 11, ele explica o porquê que é para santificar no sábado. E aí ele diz, no verso 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que nele há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e santificou. Então você observa que Êxodo capítulo 20, verso 11, ele focaliza mais uma vez Gênesis capítulo 2, verso 3. Então, quer dizer, agora observa, quando você está santificando a Deus no sábado, quando você está adorando a Deus, quando você está reforçando a sua comunhão com Deus, você está criando uma intimidade com Ele, você está se fortalecendo na comunhão e você está colocando em sua mente a presença de Deus, se harmonizando com o que Ele quer, o estilo de vida que Ele quer para a sua vida nessa terra, você se preparar para o juízo. É como se fosse cada semana, no sábado, você estivesse recebendo uma vacina de reforço espiritual, para manter a sua comunhão com Deus, para lhe preparar, para lhe habilitar
para a eternidade, para lhe habilitar para o juízo que antecede a eternidade. Então, diante dessa cena, eu entendi que a mensagem é urgente, ela veio voando, em alta voz, em bom som, para que ninguém tenha justificativa, nem eu e nem você também. E eu quero viver no dia a dia nessa terra, na comunhão com Deus, clamando misericórdia, Senhor, me ajude, me fortalece. Às vezes você oscila, às vezes você é ameaçado, às vezes você até cai, mas tem que levantar imediatamente, não pode ficar caído. O que não pode fazer é ficar caído. E lutar de unhas e dentes para não cair. Quem está em pé, cuida para não cair. Deus tenha misericórdia. Eu quero viver essa comunhão com Deus, porque eu quero no dia da vinda do Senhor receber as boas-vindas. Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Eu espero que você tenha entendido a importância, a seriedade, a urgência dessa mensagem. E se coloque nas mãos de Deus agora, se não se colocou ainda. Aproveite a oportunidade. Senhor, me ajude, me aceite, me tome em tuas mãos, me dê força, me segura. Se apega à palavra, Bíblia Sagrada. Aproveite a oportunidade. Nós estamos à disposição. Entre em contato comigo se for preciso. Eu estou aos seus olhos. Coloque nos comentários a sua necessidade para que a gente possa lhe ajudar. E assim a gente vai fortalecendo uns aos outros para a breve volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E se você já tomou essa decisão, então reforce, renove. A cada instante nós temos que renovar nossa comunhão com Deus. A cada momento nós temos que nos fortalecer nessa intimidade. Senhor, me ajude a permanecer, a não cair. Me segura, Senhor, a cada momento. Que Deus lhe conceda essa graça. E até a próxima semana, quando teremos então mais um vídeo em nome de Jesus. Amém.